Boa noite, doutor Tércio. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Andréia. Boa noite para os seguidores, espectadores. Boa noite, Rio Grande do Olha, Sul. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo, né? é verdade, porque hoje nós conseguimos atingir o mundo com essa conexão na internet, né, doutor? E Isso. isso é o que se torna tão fabuloso, só com os pesares dessas interferências que acabam prejudicando as transmissões, mas que a gente dribla, né, doutor? Isso aí. Isso aí. Essa realidade, né? Então, se a gente se nos lembrarmos, né, André, que em Uhum. 1993 nós estávamos recebendo aí os primeiros celulares, né? É Que, verdade. que praticamente só pegava em Porto Alegre, Gigantes, né? porque era o único lugar que tinha antena, né? Se tu É fosse para o verdade. interior, não tinha como usar o celular. Nós É estamos falando verdade. de um tempo bem recente, não é um tempo distante. Não. E a tecnologia é um avanço tão impressionante que hoje a gente consegue se conectar, se ver, né? Os celulares antigos a gente conseguia ouvir, né? E com dificuldade. Hoje a tecnologia faz com que a gente se conecte, que a gente consiga transmitir informação. É fantástico, né, doutor? Mas, impressionante, com toda essa tecnologia, assim mesmo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia jamais vista, né, doutor? Eu acho Isso. que até antes de a gente iniciar, vou apresentar, nós estamos aqui com a presença especial do nosso convidado, no nosso quadro Saúde e Sociedade, o doutor Tércio Erani Tedesco Júnior, que é especialista em clínica médica, especialista em medicina de urgência, especialista em medicina preventiva e social. Então, doutor, você realmente tem uma bagagem para nos auxiliar nesse momento. Eu acho que, inclusive, é um momento muito importante, porque nós quer iniciar já lhe perguntando, doutor, quais as medidas preventivas que nós devemos ter, inclusive, ter constantemente, hoje com essa pandemia chamada Covid. Bom, em primeiro lugar, Andréia, espectadores, seguidores, acho que a gente tem que se solidarizar aí com as famílias, né, que no Rio Grande do Sul são mais de 20 mil vítimas, né? Hoje, praticamente, o primeiro caso foi detectado aqui em 10 de março do ano passado. Estamos falando aí de 1 ano e 20 dias aproximadamente. E de lá para cá nós perdemos mais de 20 mil pessoas. Então a gente deveria se solidarizar aí com cada família aí que perdeu seu ente querido, que cada vez chega mais próximo da gente. Isso aí, tá? Eu acho que assim, tem Verdade. que. Inicialmente, nós tínhamos lá todas as dúvidas do mundo, né? E por incrível que pareça, passado mais de 1 ano, nós continuamos ainda com uma série de dúvidas em relação ao Covid, tá? Mas algumas coisas se concretizaram, houve um avanço de toda a comunidade científica do mundo para que ensinasse várias coisas para que a gente pudesse conter a pandemia, tá? E a principal forma, tem duas formas principais de conter a pandemia. Uma é as medidas de prevenção e outra é a vacina, né? A vacina naquele momento não era uma realidade, porque normalmente o desenvolvimento das vacinas levava em torno de 5, 6, 7, 8, até 10 anos aí no desenvolvimento, tá? E as medidas básicas de prevenção é aquelas que a gente já sabia. Então, usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool gel, não aglomerar, enfim, todas as medidas, diminuir a circulação de pessoas, todas as medidas que são possíveis para diminuir a transmissão do vírus, tá? Então, isso também é calculado, a velocidade de transmissão, para que se tenha, além de outros indicadores, para que se tenha o controle do distanciamento social aí proposto pelo governo do A estado. gente está hoje com a presença especial de um doutor que realmente convive, vive no meio dessa tragédia que é essa pandemia Covid. E está aqui para nos ajudar a esclarecer, para nos ajudar a conhecer um pouquinho mais e saber realmente
o que é de verdade, né? Porque a gente escuta muita distorção. Então, já iniciando, doutor, eu queria já falar... Eu acho que só para complementar ali, André, para te ajudar, né, no raciocínio, o que é importante a gente no desenvolvimento da vacina. Então, em tempo recorde, né, isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas. Tempo recorde foi praticamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses aí, do início do primeiro caso, que foi lá em Wuhan, no mês de novembro de 2019. Então, dia 20, terceira, quarta semana, as primeiras doses da vacina vinham chegando no Rio Grande do Sul, tá? Daí as pessoas também, naquele momento, parece que causou uma sensação que, bom, agora temos vacina, nós podemos fazer tudo. Não, nós não podemos fazer tudo, né? Até porque nós não tínhamos vacina para todo mundo, e mesmo que nós tivéssemos vacina para todo mundo, precisa cada vacina tem um tempo para a geração do anticorpo aí. Nada menor do que 30, 45 dias aí para a evolução da segunda dose, né? Então, claro que cada uma tem os seus tempos diferentes. Então, vamos supor assim, tu faz a Coronavac, por exemplo, hoje, faz a segunda dose aí em 30 dias, e o anticorpo aí vai estar praticamente desenvolvido lá pelos 15 dias após a segunda dose. Estamos falando de um tempo de 45 dias, né? A Oxford, que é a segunda aí que entrou em operação no Brasil, adquirida pelo Programa Nacional de Imunização e distribuída aos estados, né? Cabe lembrar isso também, né? Isso é por dentro do programa do Ministério da Saúde, que distribui para as secretarias estaduais de saúde, que depois distribui para as secretarias municipais de saúde. Também tem a Oxford, que tu faz uma dose hoje, né? E tu vai fazer a segunda dose daqui 90 dias, né? Então tem um tempo aí de geração do anticorpo, que é quando vai acontecer a proteção efetiva da vacina. Não é bem assim, né? Então, pessoal, estamos vacinando, estamos num ritmo bom, está avançando, né? Sendo que a gente sabia que a maior população de risco aí era a população que tinha a população idosa, que por conceito é calculado a partir de 65 anos, né? Que é quando a gente chama da terceira idade. Mas eu acho que a gente vai ter que aumentar isso aí, né? Vamos ter que calcular a terceira idade a partir de avançar essa idade. É verdade. Então, assim, eu acho que essa é a prova, é a medida de prevenção a qual nós vamos conseguir resolver a pandemia e poder retornar à vida normal. Mas tudo tem um período, um tempo, e as pessoas têm que seguir, né, essas orientações, né, doutor? Não adianta a gente só ver e não executar. Acho que a grande falha hoje é que o início, as pessoas elas não conseguiram assimilar que é como certos detalhes, né? Como até eu tinha comentado antes. Uso de máscara, necessário para estar no ambiente externo. Saiu, tem que sair de máscara. Cuidar de si, cuidar do outro, né? Muita gente também usa o álcool gel achando que já está protegido, né? Sendo que eu escutei, acompanhei, agora quero tirar a prova com o doutor, que o que realmente elimina o vírus é água e sabão. É água e sabão, e quando tu está na rua, ambiente externo que não tem, o álcool gel, sim, é eficiente nesse momento, mas nunca eliminando a água e o sabão. Perfeito, Andréia. Na verdade, o álcool gel é uma complementação da asepsia que tu fez com a água e sabão, né? Como eu tinha falado anteriormente ali, não há notícia que água e sabão tenha matado alguém, né? Pelo contrário. Então, aqueles pacientes cirúrgicos que às vezes perguntam para a gente, vão no consultório, assim, mas doutor, o meu cirurgião me liberou, eu posso tomar banho? Por óbvio que tu pode tomar banho, porque não há notícia que água e sabão tenha matado alguém, né? Pelo contrário, que não pode esfregar a ferida ali, né? Levar as bactérias para dentro da ferida operatória. Só para fazer um trocadilho da importância da água e sabão.
e da importância que isso tem na prevenção também de outras doenças, né? Aliás, foi a grande medida preventiva que lá atrás, nas doenças infecto-contagiosas, porque a gente tinha várias pandemias antes, epidemias antes, né? E, na verdade, as únicas medidas que tinham de controle, porque não existiam as vacinas, eram as medidas de higiene, né? E é tão impressionante que a gente está vivendo exatamente isso, uma necessidade de retornar os hábitos da higiene, né, doutor? Coisa Isso. mais impressionante. Claro que hoje nós temos uma densidade populacional muito maior, né, nos grandes centros. Então, a velocidade em que o vírus propaga, porque a gente tem facilidade de mobilidade, né? Hoje, tu te desloca, vai de ônibus, vai de lotação, vai de Uber, tem moto, para no posto, para no supermercado, vai no posto de saúde, vai no hospital, sai dali, vai trabalhar. Então, o número de pessoas aglomeradas hoje, em função do mundo moderno, globalizado, tecnológico, é muito maior, né? E tu imagina se nós não tivéssemos hoje a capacidade tecnológica que a gente tem, né? De poder fazer home office, de poder fazer lives, de poder comprar pela internet, de poder fazer a entrega do supermercado pela internet, né? De poder fazer consultas online, que foi uma coisa que nós médicos tivemos que nos adaptar, né? Que é muito complexa ainda, mas tivemos que nos adaptar. Então, tu imagina isso acontecer há 30, 40 anos atrás, o tamanho do desastre que seria, né? Não estou minimizando o que está acontecendo agora, pelo contrário, isso é uma grande tragédia mundial aí, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E diminuir os impactos que isso causa na nossa vida. E é tão bom falar isso, né, doutor, porque nós precisamos saber que o vírus existe e a gente tem que focar na solução, não viver apontando o problema. A gente tem que buscar resolvê-lo, né, doutor? E o quanto antes. Tu sabe que tem uma pergunta aqui, ó, tanto do Marcelo quanto da Patrícia, que daqui a pouquinho nós vamos responder, mas que tem muito a ver com isso. Pessoas perguntando o tempo certo sobre como agir quando descobrindo o Covid. Então, antes a gente encerra primeiro, daqui a pouco, a questão da prevenção, e aí a gente parte para o segundo digamos, abordagem. Eu acho o seguinte, ó, entendemos o seguinte, tá? O que se causou inicialmente, assim? Tá? Bom, primeiro, vamos ter que a única forma, nós não tínhamos capacidade instalada lá no dia 10 de março de 2020 para suportar uma onda de casos de graves Covid e que o sistema de saúde conseguisse suportar. Bom, então, naquele momento, o ficar em casa, ele era pertinente à situação. Uma vez que nós tivéssemos um pico muito alto naquele momento, estrangularia o sistema de saúde não resistiria. Tá? Bom, o sistema de saúde foi se organizando, muito bem conduzido aqui no Rio Grande do Sul pela secretária Rita e pelo governador, né? Foi se montando esse sistema de distanciamento controlado e, obviamente, começaram a haver os conflitos que são naturais, né? Enfim, nós temos uma atividade econômica que precisa funcionar, a gente sabe que isso faz girar a roda, que isso é a arrecadação dos impostos e que isso mantém os empregos e que isso termina mantendo a máquina do Estado, né? Não tem como dar um lockdown e passar 6 meses sem fazer nada, isso é impossível, né? E isso também não é humanamente saudável, né? O que acontece é o seguinte, mas medir e controlar essa razão de quando abre, quando fecha, é uma coisa que foi construída muito bem aí pelo Gabinete de Crise do Estado, né? No Rio Grande do Sul foram juntando, tem um comitê científico que apoia, tem uma série de instituições que participam, o Ministério participa, os outros poderes participam, tem uma série de ações que foram tomadas aí
é muito transparente essa lista. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Mas também tem um outro lado, que é a atividade econômica, que sentiu muito naquele momento, e a falta dos produtos no mercado fez com que nós tivéssemos uma elevação de preço, que é a lei da oferta e da procura. Né? Da procura. Então, esse equilíbrio não era um equilíbrio fácil de achar, né? Porque de um lado tu tem aqueles que entendiam que tinha que deixar tudo aberto, e do outro lado tu tinha aqueles que entendiam que tinha que fechar tudo. Eu acho que nem 8 nem 80. Eu acho que tem uma coluna também que deve seguir. E isso também se estendeu para corroborar na continuidade do assunto, na pergunta em relação ao tratamento ali, isso se extinguiu assim. Não, mas por que a gente não trata precocemente? Tá? Isso foi motivo de disputa também entre os que entendem que tem que tratar precocemente e aqueles que entendem que tem que dar medicação sintomática e mandar para casa. Tá? Eu acho que o Conselho Federal de Medicina deixou isso em off-label, né? Então, prescrever o dito tratamento precoce não atenderia uma corrente e também mandar com sintomático. É aquilo que eu te falei e falo em medicina não tem receita de bolo, né? Eu acho que tem que ser individualizado caso a caso. As pessoas são diferentes. E isso não é só para Covid. E não é só para Covid, isso é para qualquer doença. Tá? Tu não tem como dizer assim, não, eu vou dar uma receitinha aqui com TCCs para todo mundo e isso tudo vai funcionar. Não, as pessoas têm peculiaridades, as pessoas têm comorbidades, as pessoas têm alergias a medicamentos, as pessoas têm outras situações, tem a idade, tem o alcoolismo, tem o tabagismo, tem uma série de situações aí que embasam uma decisão médica com variáveis, né? Então isso não é uma coisa fixa. Então eu entendo que o tratamento precoce, da forma como foi colocado, também não está adequado, mas também simplesmente dizer assim, ó, tu só volta quando tu tiver mal, também não funciona. É uma doença que tem que ter um acompanhamento diário. Né? E dada a imprevisibilidade dela, porque em algumas pessoas ela reage de uma forma, em outras ela reage de outra. Né? E a gente tem uma letalidade em torno aí de 2,5%. Acho que hoje nós estamos em 2,4%, né? Se não me engano. Isso. Dá até para mostrar aqui, né, doutora? Que eu vou mostrar aqui a Secretaria da painel. Saúde tem aí um painel muito interessante que foi construído com uma série de dados aí, tem uma compilação desses dados, e esses dados são alimentados todos os dias por hospitais, secretarias municipais da saúde, conferidos pelas suas regionais, conferidos pela secretaria, reconferidos. Então, esse é um dado aí muito fidedigno e que é público, que todo mundo pode acessar aí no ti.covid.saude.rs.gov.br. Tá? Isso. Então, se tu olhar aí, ti.saude.rs.gov.br/Covid. Tu vai ver, então, hoje, passado um ano e 20 dias da pandemia, nós temos quantos mil casos ali, André? 800 São 808.641. Confirmados. Não, né? não. Confirmados 850.220 casos. Tá, o número de óbitos, qual é o que a gente tem? 20 mil. Número de óbitos, 20.063. E a letalidade? Letalidade 2,4%. Então, assim, ó, esse é um parâmetro que provavelmente estatisticamente é significativo, né? Então, ou seja, lá quando a gente tinha 10 mil casos, nós tínhamos praticamente 2,1, 2,2 de letalidade. E hoje, com 850 mil casos, nós continuamos aí com 2,4. Então, tem uma variável pequena. Então, isso é estatística. O que a gente sabe disso? A gente sabe se tiver uma velocidade de transmissão, uma curva muito inclinada, e nós tivermos mais mais casos e mais casos e mais casos,
a gente vai ter uma letalidade de 2,2%. Tá? Então, inicialmente também se criou a catástrofe, né? Mas a catástrofe também, bom, se tomar as medidas de prevenção, se a gente não aglomerar, e se nós obtivermos a vacina aí num tempo recorde, que foi o que aconteceu, nós conseguiríamos conter a pandemia e assim diminuir essa letalidade e, quem sabe, aí no futuro bem próximo aí, eu estimo que em agosto, setembro, a gente consiga viver uma vida normal aí com a vacina, né? Se a gente não tiver nenhuma surpresa de uma nova variante também. Isso tem que estar atento aí, mas a comunidade científica tem prestado atenção em relação a isso. Os grandes hospitais, as grandes universidades terminam testando, fazendo sequenciamento genômico. O nosso laboratório do estado aqui também, que é o LACEN, que foi muito importante no início da pandemia, continua sendo importante, também dá sequência para isso, para que a gente possa identificar uma potencial variante, como aconteceu agora, né? Nós tínhamos circulante aí lá no mês de setembro, agosto, outubro, novembro, dezembro, nós tínhamos a variante P2, né? E agora nós tivemos um pico com a variante P1 aí, aquela mesa que iniciou lá no Amazonas, né? Puxa. Bom, mas como a gente está aqui falando na questão do Covid, a questão da prevenção, seria correto, então, hoje, fazendo a síntese, usar máscaras, lavar as mãos constantemente, doutor, e usar o álcool gel como um complemento, asepsia. E não aglomerar. E não aglomerar. Agora, uma coisa muito importante nessa prevenção, antes de a gente iniciar sobre a questão do procedimento quando detectado o Covid, esse vírus, doutor, pelo que eu acompanhei em estudos e acho que pode ter alterado, por isso que eu quero lhe perguntar aqui junto, que eu acredito que muita gente tenha dúvida, teve várias hipóteses que esse vírus era considerado como uma proteína, uma microscópica que se conecta à célula e ali ela vai encapsulando a célula, teoricamente, né? E vai se proliferando, né? O que eu gostaria de perguntar para a gente esclarecer, que gera muita dúvida. As pessoas escutam, precisa lavar as mãos, precisa usar máscara. Como que é transmitido? É um vírus invisível, mas ele é uma partícula minúscula que ele é transmitida ao toque ou ela é emitida através da respiração, através da fala? São gotículas que saem da boca ou se eu não falar, eu transmito igual? Ela sai pelos poros. Como que esse vírus é transmitido? Porque chega a ter uma dúvida. Às vezes eu escuto e fico assim, não é possível que o vírus, ele no calor, ele saia por evaporação. Ele tem como que ele faz essa transmissão? Porque as pessoas começam a ficar com tantos medos, se daqui a pouco a gente soubesse realmente como que saísse um pouquinho dessa da imaginação e saísse para a prática, realmente, talvez não tivesse tanto agravado tanto, doutora. Eu acredito que seja muito falta de entender como que é essa troca, como é essa contaminação. Bom, André, a principal via de contaminação aí é a via aérea, né? Então, quando a gente espelha essas partículas, e obviamente isso tem que a gente chama de uma carga viral, né? Então, o espirro, a tosse e a fala são os principais agentes aí que expelem o vírus para fora do corpo humano, né? O que acontece também tem uma durabilidade aí nas superfícies aí que é importante, né? Então, a pessoa deu uma tossida, né? Como eu fiz aqui, terminei passando entrando no ônibus, né? Botei a mão lá para segurar lá na barra do ônibus lá.
para segurar a coisa. Veio outra pessoa, botou, veio. Eu dei outra torcida do ônibus. Então, tu imagina a quantidade de pessoas que terminam sendo contaminadas assim, porque o transporte coletivo é o maior meio de transporte que existe, né? Então, o ônibus, o trem, enfim, com essa lotação, né? E as pessoas. E tu propaga isso, e imagina isso entrando no supermercado. Então, é partir que tu passa a mão no azeite, outro passa a mão na massa, outro bota a mão no caixa, né? Tanto que alguns supermercados, aí a maioria, terminou botando uma placa de acrílico ali para proteger os seus caixas em relação a isso da fala, né? Os bancos já tinham isso por uma questão de segurança, mas o próprio manuseio do dinheiro, né? E quem não ouviu falar desde pequeno que o dinheiro era uma coisa muito suja, porque passava de mão em mão. Né? O dinheiro também vira outro veículo de propagação. Então, tudo que tu bota a mão, por isso a importância da higiene das mãos, por isso a importância do álcool gel. Agora, então, partindo desse pressuposto, então agora a gente chegou numa linha, né, doutor, que é muito importante para a orientação. Então, o fator principal é que o vírus, ele é espirrado, expelido pela boca. Não, sim, ou também pela parte nasal, ou pela parte nasal, pelas vias aéreas. Boca e nariz. Ele não é transmitido pela parte urinária, nem por fezes, digamos, pela parte de outros órgãos. A principal via de contaminação dele é por via aérea. Mas existe a outra possibilidade? Tanto que ele é classificado como via respiratória. Tá, via respiratória. Então, o grande problema, se todo mundo usar máscara, evita de transmitir esse vírus. Diminui a quantidade de transmissão. Depende do tipo de máscara. Tem a máscara cirúrgica, tem a máscara N95, que é aquela que que chama do bico de pato, tem a máscara do neoprene, tem a máscara de nylon, tem a máscara, enfim, tem uma série de coisas. Mas o simples fato de usar uma máscara, mesmo que seja, inicialmente tinha essa discussão, até porque não tinha máscara cirúrgica suficiente para a produção em massa de todo mundo, e não é todo mundo. Então, precisava ter máscaras laváveis, né? E aí terminou se liberando essa produção e esse uso para que a gente pudesse conseguir reduzir a velocidade da contaminação aí pelo uso de máscaras, né? Mas o simples fato assim, ó, isso não salva. Tu tá usando a máscara, aí de repente tu bota a mão por baixo, tu passa a mão, e aí tu não lavou a mão, e aí tu levou outra coisa, pronto, já tem uma... Agora, olha só como eu tô fazendo o papel de uma pessoa leiga. O vírus, ele não caminha. Se eu toquei no rosto, não entrei em contato com o olho, com o nariz, com a boca, se o vírus está no meu rosto, não pode ser que ele não... É que ele tem, por que a gente evita hoje em dia o abraço, né, o toque, enfim, porque justamente essa mão que eu te falei, que terminou entrando por baixo da máscara, e que eu terminei bocejando, eu terminei tossindo, eu terminei espirrando, é a mão que depois vai passar no teu rosto, e tu vai pegar a tua outra mão, vai passar aqui no rosto, e tu vai levar isso para a tua via aérea. E, obviamente, tu vai ter uma infecção aí provavelmente uma infecção por coronavírus, entende? Então, essa é a importância do distanciamento, né? Não é para as pessoas se afastarem porque a gente tem que se afastar. A gente tem que se afastar porque a gente tem que diminuir a proximidade da fala, diminuir o toque, né? Porque o toque tem uma biologia, né? O gaúcho gosta muito de cumprimentar e abraçar e tomar chimarrão, né? Compartilhar o chimarrão, que era uma coisa comum aqui para nós e que agora não dá mais para fazer, né? O chimarrão termina ficando muita saliva na bomba ali e vai transmitindo. Exatamente. Mas sabe que é muito importante, então, está claro hoje, né, pela área médica, que o vírus, a transmissão dele
É pelas mãos e pelas vias aéreas, por esse Fundamentalmente pela manuseio. via respiratória. É. Então, teoricamente, vamos colocar aí, teoricamente, se eu uso máscaras, né? Estou me prevenindo e prevenindo o outro. Se eu me contaminei com alguém, né, pela parte das mãos, se eu toquei em algum objeto, alguma coisa que tinha o vírus, e eu lavei a mão, porque eu não sabia que eu estava com vírus, mas eu tenho esse hábito, como é a orientação, de lavar as mãos com sabão, eu eliminei aquele contato do vírus. Então, a probabilidade é que eu esteja diminuindo o risco dessa contaminação. Tá? Se a pessoa tiver esse hábito... Invariavelmente, mesmo a gente que trabalha na saúde, tá? Tu termina fazendo alguns atos que são muitas vezes inconscientes. Tá? Ou seja, em um determinado momento há um descuido, e quando há esse descuido, há a chance de acontecer. Então, tu tem que estar sempre muito bem policiado. E isso não é transformar em transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é a famosa mania de limpeza, né? Isso é tomar as precauções, tomar os cuidados para que tu diminua a chance que tu possa ser infectado com o coronavírus. Porque existe a imprevisibilidade. Como é que ele reage em ti, como é que ele reage em mim, como é que ele reage em cada um dos nossos seguidores. Mas existe estatisticamente que se 11 milhões de pessoas pegassem o vírus antes da vacina, né, nós teríamos 2,4, 2,5 de letalidade, né? Isso aí daria quanto? Nós estamos falando de 250, 260 mil mortes, né? Então, não tinha outro jeito. A vacina é fundamental. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a vacina é fundamental, porque a vacina vai nos dar a proteção, vai diminuir a transmissão e vai diminuir o contágio e vai diminuir as formas graves também do contágio. Tá? Então, nós vamos diminuir a letalidade. Porque se tu considerares, é o seguinte, inicialmente, nós tínhamos mais de 100 vírus respiratórios circulantes no meio. Então, mas como assim? Não, sim, nós tínhamos mais de 100 vírus respiratórios circulantes. Só que nenhum deles tinha essa velocidade de transmissão e de letalidade, tamanha letalidade que possa dar. Por isso que o coronavírus causou esse estrago desse tamanho. Nenhum outro. Desde a gripe espanhola teve coisa parecida. Né? Perfeito. Bom, é um assunto, doutor, que eu acho que nós vamos trazer e convidar, espero que possa colocar na sua agenda a participação dentro do nosso programa, mas para que a gente possa dar seguimento, eu acho que agora é muito importante a gente falar sobre a questão de o que fazer quando você detecta que você está positivado. Quais são os procedimentos? Como você deve agir? Bom, inicialmente vamos fazer o seguinte, né? Os sintomas, né? Algumas pessoas iniciam só com cansaço, tá? Por que eu estou falando isso? Porque é importante detectar o dia 1 do coronavírus. Por que é o dia 1? Porque daí a gente consegue fazer uma contagem, e nessa contagem a gente pode modificar o tratamento conforme a evolução da doença, tá? O que aconteceu inicialmente? Inicialmente era o seguinte, não se tinha testes para todo mundo. Então, o número dos RT-PCRs, que é o teste, que é o cotonete, que é o teste padrão ouro para o diagnóstico dos assintomáticos e do 1 aos 14 dias, tá? Ponto. O RT-PCR é o teste padrão, tá? Perfeito. Terminou sendo desenvolvido outro teste agora, que já é feito nas farmácias e que sai o resultado aí em até 15 minutos. Que tem uma sensibilidade, ou seja, que vai pegar o
o verdadeiro positivo, né? Que ele vai Uhum. pegar o vírus muito maior do que aqueles testes rápidos iniciais propagados aí como se fosse a solução, tá? Então é o Uhum. seguinte, ó, o teste padrão ouro é o Uhum. teste do cotonete RT-PCR. E o teste que tem dado apoio auxiliar aí, que está Uhum. disponível na rede de farmácia, que tem uma sensibilidade menor do que o RT-PCR, mas que a gente tem visto na prática e que tem funcionado nos casos, tá? Uhum. Depois surgiu aquela dúvida aí em relação a de quando fazer o teste. Ah, tem que fazer com um dia, tem que fazer com 2 dias, tem que fazer com 3 dias, tem que fazer com 4 dias, tem que fazer com 5 dias. A gente sabe que Uhum. com 5 dias a chance de ter um falso negativo, ou Uhum. seja, a pessoa tem o coronavírus, mas mesmo assim dá falso exame, com Uhum. o RT-PCR é muito baixo. É muito baixo, Perfeito. muito baixo. Uhum. Praticamente eu vou te dizer que eu não vi nenhum caso, assim, na minha prática clínica, tá. Perfeito. RT-PCR com 5 dias, se é para ser coronavírus, vai testar coronavírus, vai dar positivo. Não estou dizendo que é 100%, mas eu estou te Uhum. dizendo que Mas é a maior probabilidade. a sensibilidade e é o padrão ouro, tá. Isso não Perfeito. acontece com os testes rápidos, Uhum. aquele por ponta de dedo, ou até mesmo o Uhum. teste rápido por sorologia, que tem a Uhum. sorologia aguda e tem a sorologia, que é a sorologia que já desenvolveu o anticorpo, tá? Ele Uhum. ganha uma sensibilidade lá de 70% lá no 10º dia. Só que no Uhum. 10º dia, normalmente os casos que evoluem mal, eles já estão complicados, né? Uhum. Então, ele não tem muita serventia aí nessa fase inicial, Uhum. mas em um determinado momento era a ferramenta que tinha, tá? Mas Perfeito. a gente tem que bater nisso porque o teste padrão ouro é o PCR. Então, o início do primeiro sintoma, não, as pessoas às vezes confundem isso, que é o seguinte: ah, Uhum. eu tive febre hoje, mas daí tu Uhum. pergunta assim, mas tu não teve cansado nos últimos. Uhum. Ah, sim, realmente eu tive dores no corpo nos últimos 3 dias. Bom, então tu não está no primeiro dia, tu está no quarto dia, tá? A Uhum. mesma coisa assim, ah, eu tive coriza há Uhum. 2 dias, mas hoje que eu apareci com tosse. Então, não é hoje o Uhum. primeiro sintoma do corpo. O primeiro sintoma é 2 dias. E isso importa porque quais são as duas drogas que praticamente reduziram a mortalidade, diminuíram a Uhum. mortalidade nas infecções graves e complicadas do Covid, né? O Uhum. corticosteroide, o corticoide, que é Uhum. a dexametasona, e os anticoagulantes, que tiveram um resultado positivo, tá? O, Uhum. o corticoide, o ideal, o infectologista Uhum. da comunidade científica termina dizendo isso, que o ideal Uhum. é não usar antes do 5º dia para que não aumente a viremia. O que é a viremia? A Uhum. viremia é aquela carga viral em replicação na corrente sanguínea, ou seja, se Uhum. tu tomar um corticoide antecipadamente, tu pode aumentar a viremia. Então, ele tem um Uhum. tempo adequado, mas para tu achar o tempo adequado, tu tem que exatamente medir o tempo do início dos sintomas, senão tu não vai acertar. Né? Ah, mas eu Uhum. sou assintomático. Bom, o que vale é o PCR. Né? Eu sou um portador Uhum. assintomático, o que vale é o PCR. Né? Nesse E aí tu caso, não sabe. nesse caso, o assintomático ele não tem necessidade de tomar medicamento? Não tem necessidade nenhuma de tomar medicamento. Perfeito. Tá? E Isso é isso é muito outra. importante. É a outra discussão que se criou uma dicotomia aí, Uhum. que foi levado até para um cunho político, enfim, do Uhum. lado A ou do lado B, e acho que talvez a gente tenha esquecido da ciência, né? Então, assim, Uhum. não existe medicamento preventivo e nem milagroso para o Covid. Ponto, né? Eu Uhum. não estou dizendo que as medicações em que as pessoas dizem que o tratamento, um suposto tratamento precoce, não possam ter um efeito sobre determinados casos. Não é isso que eu estou dizendo. Isso ainda vão ter muitos estudos sobre isso, porque tem Uhum. muita amostra ainda disso, tem muitos casos.
tem muita gente estudando, toda a comunidade científica está aplicada nisso. Mas, ao mesmo tempo, também tinha um outro lado, e essa corrente também defende que simplesmente as pessoas não podiam ser mandadas para casa, tá? E simplesmente disse, tu fica em casa e lá, quando tu piorar, tu aparece de volta. Não, não é assim. O Covid é uma doença que precisa de acompanhamento diário, de observação da família, do próprio paciente, do próprio médico, para acompanhamento dos sinais, para que a gente saiba como agir conforme a evolução. O porquê disso? Uma das coisas que eu te falei ali é o corticoide. O corticoide, na hora certa, ele pode diminuir a morbimortalidade. Um anticoagulante, na hora certa, também ele ajuda a diminuir a profilática, ele ajuda a diminuir a morbimortalidade. Um antibiótico prescrito numa infecção secundária ao Covid também diminui, lá na frente diminui a morbimortalidade, tá? Então, enfim, tem uma série de coisas que tem que ser acompanhadas. Não tem uma receita de bolo pronta para o Covid. É isso que as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade. Exatamente como não existe para nenhuma outra doença, né? Simplesmente, cada caso é um caso. Mas a doença é a mesma. Sim, a doença é a mesma, mas as pessoas são diferentes. Eles se comportam diferente. Tanto que existe o que a gente chama da imprevisibilidade. Como é que vai reagir em mim ou em qualquer outro cidadão. Inclusive, né, doutora, ainda dá para falar que existem estudos, até que a gente conversou sobre isso, que ainda pode acontecer que tenha mais resistência e mais sensibilidade a questão do tipo sanguíneo, né? Que manifestou em alguns testes Sim, o tipo sanguíneo. Tem um estudo lá que dividiu. É um estudo relativamente pequeno que saiu lá em setembro, né? E que dizia que as pessoas com A, tipagem A, elas tinham 45% mais de chance de desenvolver as formas graves, e as pessoas com O tinham 30% a menos, 30% de proteção de não desenvolver as formas mais graves. Então, mas isso ainda também tem muito material, né? A pesquisa e a vacina são coisas que demoram, porque elas têm o que se chama método, tem que cumprir etapas, não são coisas assim. Né? E às vezes as pessoas querem uma solução, mágica para o problema, entendeu? E não existe essa solução mágica para o problema. A gente tem que entender o seguinte: não tem tratamento que impeça a biologia viral de tu pegar o vírus, tá? O que impede de tu pegar o vírus são as medidas de prevenção e o que diminui a forma da gravidade em que ele vai se apresentar em ti é a vacina, tá? Perfeito. Então, isso tem que ficar claro. Senão a gente entra numa discussão maluca para um lado e para o outro. Mais filosófica do que prática, a gente precisa ter praticidade. Eu acho que até ideológica, né? Porque a gente tem que respeitar a ciência, né? É óbvio que o conselho também, como o estudo não é bem firme, e em nenhum momento eu também digo que determinadas drogas que são usadas lá no tratamento dito precoce não possam causar benefício em muitos pacientes. Talvez possam causar, mas é para aqueles casos reservados em que o médico, por isso que o conselho acompanha. Isso, por isso que o Conselho de Medicina botou isso aí, que se chama off-label. Então, cada médico, entendendo e julgando cada caso, ele é capaz de administrar isso. Ver qual a melhor terapêutica para a situação posta. Né? Perfeito. Bom, então vamos responder aqui, que tem duas perguntinhas. Ó. Se alguém tem em casa Covid, qual o procedimento mais correto a tomar, doutor? Se detecta dentro de uma residência uma pessoa com Covid. Bom, como lidar? Essa é uma das coisas mais difíceis, né? Porque, primeiro, assim, tu tem que dizer para a pessoa, né? O teu familiar, né? Por exemplo, olha, tem que ficar isolado, né? Mas aí a pessoa responde lá do lado, sim, mas como é que eu vou no banheiro? Mas como é que eu vou na cozinha? Mas como é que eu vou
dispensar minha roupa, né, para lavar, como é que eu vou buscar meu almoço, como é que eu vou buscar minha janta, como é que eu vou tomar café da manhã. Então, no Uhum. mínimo vai ter que ter outra pessoa no apoio disso, né, Uhum. devidamente Uhum. protegida, né, e essa pessoa vai ter que ficar isolada num local onde só ela possa transitar e que vai ter que ficar Uhum. no mínimo aqueles 11 dias hoje preconizado lá pelo CDC, Estados Unidos, né. Então no Isso. 12º dia a pessoa está liberada lá, Uhum. mas, inicialmente a gente estava trabalhando com 14, né. Depois Uhum. o CDC botou isso lá em 11 dias, sendo que no 12º estaria liberado, então antecipou aí, Uhum. o ciclo. Porque, na verdade, o ciclo viral pode rodar até 14 dias, né? Então, Tá. não é incomum da gente ver das pessoas ter muitos sintomas até 14 Uhum. dias e, às vezes, começar a melhorar a partir do 15º dia. Claro. Então, o que que faz, né? Como é que faz Uhum. isso? Eu acho que isso é um dos maiores paradoxos que tem, né? Acho que nessa segunda, quarta onda, terceira onda agora, nós Uhum. tivemos uma onda que bateu o pico lá em 18, 19 de agosto. Tivemos Uhum. uma segunda onda que bateu o pico agora dia 20 de dezembro. E tivemos uma terceira onda agora, que a gente está recém saindo dela, né? Uhum. Mas que ela equivale a 3 vezes a primeira. E ela equivale praticamente um pouco mais que o dobro da segunda, para tu ter uma noção Imagino. do quanto o sistema de saúde teve que se dilatar e do quanto ele teve que suportar tudo isso, tá? Claro que Uhum. com dificuldades e tal, Claro. mas eu estava comentando contigo ali isso antes. Uhum. Nós começamos a pandemia com 960 leitos de UTI adulto no Uhum. SUS, né? Tinham mais em Aham. torno de 500 leitos na UTI adulto privado, se eu não me engano. Uhum. Não dava mais que 1.500 leitos, né? E hoje, só no SUS, nós pulamos de 960 para 2.000 e... Me corrige aí, Deixa eu ver aqui, já número vamos exato. ver aqui, já colocamos aqui. SUS. Que é o Exatamente. vermelhinho ali, né? Tá, e do Isso. E o lado ali o número privado, todo. Número de privado privados. 946 e o É, o, total pri- 3.387. então, assim, o público pulou de 960 para 2.000 e... 441. Tá, e o privado pulou de mais ou menos 500 para... 500, 946. Então, para te ver aí, É, o público praticamente triplicou e o privado praticamente dobrou. E mesmo assim nós tivemos exatamente. um número de casos aí que a gente viu aí, passou 4 semanas praticamente no esgotamento aí do serviço de Exatamente. saúde em UTI e com leitos clínicos. Se tu descer um pouquinho a barra aí lateral dessa Uhum. tela, André, tu vai ver aí que tem o número de casos clínicos lá, total lá embaixo, ó. Tem o número de pacientes na UTI, depois tem pacientes fora da UTI. Aí, ó, bem Pacientes, números, bem números. pacientes em UTI adulto, Vai descendo aqui, ó. 3.342 pacientes em UTI adulto. É isso aí. Tá? Vê. Então, assim, ó, para te ver, isso tudo, o sistema foi se montando durante a pandemia, o governo do estado Uhum. montou aí com todos aqueles atores ali que eu falei, Ministério Público, os, Uhum. a vigilância sanitária estadual, as vigilâncias com os secretarias municipais, isso tudo foi montado para conseguir. E quando as decisões são tomadas em nível de governo, elas são tomadas com base em números, né? Existe uma Uhum. curva, existe para dizer, olha, agora nós precisamos frear. Então, eu sei que às vezes as pessoas ficam nervosas, Uhum. ansiosas, brabas. O meu volume de consultório também diminui quando tem Uhum. restrição, termina acontecendo mais por telemedicina, mas enfim, Uhum. quando o sistema ele mostra sintomas de esgotamento, não tem outra medida a fazer a não ser Uhum. reduzir a circulação para que a gente consiga sair do estresse do sistema de saúde, porque o que ela Uhum. faz? A curva dá uma inclinada, Uhum. né? Quando tu restringe, ela vai entrar num platô e ela mantém esse platô de estresse depois.
e depois ela começa a cair, entendeu? Ela não faz uma queda abrupta, bem ela imediato. leva, né? Tanto que a gente está aí com praticamente 4 Uhum, semanas restritas aí, e uhum. agora que está começando Tá a começando a cair os reduzir. números de casos UTI adulto, que são os E casos mais graves, obviamente, claro. que são os casos. Mas nessa terceira onda, aconteceu Uhum, uma outra coisa que na primeira e na segunda não tinha acontecido. O uhum, número de pacientes fora de UTI internados foi muito maior, muito maior, muito maior. Que são aqueles pacientes que não podiam ficar em casa, não mas também foram, não. não foram para UTI, mas precisavam ficar internados, entendeu? São pacientes e muitas pessoas ficaram internadas em domicílio também. Por quê? É. Por causa da telemedicina, por causa Uhum, que tem concentrador e O2 para ligar, porque hoje uhum, os médicos têm, nós temos a ferramenta aí uhum, muito bem construída pelo CREMERS, que é a uhum, ferramenta da receita digital eletrônica, validada pelo Conselho uhum, Regional de Farmácia, em que a pessoa uhum, não precisa nem ir na farmácia, apresenta, manda pelo WhatsApp e uhum. tal. Eles fazem a validação, vê a autenticidade e aí Isso é faz, fantástico, né, doutora? e aí faz a dispensação do medicamento. Uhum. Tá? Então Não, isso é fantástico, isso é fantástico, né? verdade. Então é uma evolução, mas também a gente foi se adaptando durante a Com pandemia. certeza. E é muito importante, inclusive, eu falei para o doutor que eu queria muito trazer a situação, daqui a pouquinho ainda até vou explicar, vou comentar ainda que tudo isso que o doutor está falando, hoje eu estou aplicando também dentro da minha casa, Sim, porque foi detectado, né, o meu filho nessa semana veio, estava com congestionamento nasal, uh, pegou começou com esse congestionamento no sábado para o domingo continuou, mas nada de gripe, nem tossir, nada, mas na segunda-feira, quando ele se alertou, foi quando ele perdeu o gosto paladar do sim. alimento, Perda do olfato e do e paladar. do olfato e do Não são paladar. todos Aí os casos, mas uma grande parte dos casos tem perda de olfato e paladar. E aí, quando ele me disse, mãe, eu perdi o paladar, não comi azeitona, que ele ama azeitona, e aí não senti o gosto de uma azeitona, né, doutor? Aí eu disse, Uhum. não, meu filho, então agora já, É né, Covid. É Covid. vamos atrás. E nós fomos ali na farmácia Panvel, que eu acho que é um tema que depois, em outro momento, eu gostaria de abordar, saber sobre essas coisas, explicar como, que tipos de exame, né? Então, como ele já tinha tido alguns dias já os sintomas, o exame que eu procurei na Panvel era o exame desse do cotonete, né? Isso. Desse do cotonete, que é o que tem a probabilidade de maior acerto. E ele na hora, em 15 minutos, você tem o resultado. Então, nós fomos ali na farmácia, na hora já saiu, porque eu já havia feito, doutor, o exame, porque uma vizinha detectou que estava com Covid e nós tivemos próximos, né? E aí eu fiz o teste, deu negativo, esse do cotonete, gerei a polêmica nas redes sociais justamente para ajudar, para informar, para tentar, sabe, trazer as dúvidas, tentar esclarecer aos poucos. E Só para aí, complementar, tá. esses cuidados aí que tu falou Uhum, na casa, né, André? O que surge às vezes muito, qual é a dúvida? É o uhum, seguinte, a outra pessoa está totalmente assintomática, né? uhum, E ela não sabe se testa ou não testa. Tá? uhum, Eu vou te dizer assim, ó, testar não está errado, tá? uhum, E não testar também não está errado, tá? uhum, Normalmente a gente termina dizendo, não, faz o isolamento, mantém os cuidados, e se tu uhum, tiver sintomas, tu testa. Essa relação de testar os contactantes, testar não uhum, está errado, mas não testar desde que seja uma situação em que o contactante consiga se isolar. Depende, foi o casal, teve uhum, beijo, foi os namorados, uhum, enfim,
tem situações de coisa, tem situação de filhos, de abraço, de compartilhamento de talher, enfim, de uma série de situações que pode mudar, que aí tem que avaliar, né? Mas eu tenho dito assim, ó, isola, espera, fez sintoma, testa, tá? E raramente tenho pego pacientes portadores assintomáticos. Tá? Isso não é uma coisa muito... Não é uma coisa muito fácil de pegar. Né? Pegar, que eu digo, quando o médico consegue pensar esse caso do portador assintomático. Raramente eles terminam, normalmente eles terminam batendo no serviço de saúde porque já estão sintomáticos. Gente, isso é muito importante. Quero agradecer. Para a gente, antes de encerrar, deixar um beijo grande para todos. Doutor, muito obrigado. Mais te aguardamos. Ok? Boa noite. Um beijo, uma boa noite. E nós estamos encerrando mais um programa Andréa Grezana. Beijo grande, doutor. Beijo, gente. Tchau.